Bom, recapitulando, então você fez a iniciação científica e qual que era o tema da sua iniciação? Era o câncer? Não. Era. Eu estudava um tipo específico de câncer de pele, então era melanoma. E aí uma questão era que a gente não sabia, ainda não sabe, na verdade, como é que é a progressão de fato do melanoma. Porque a gente tem um momento em que você não tem melanoma e a gente tem um momento em que você tem melanoma. E aí como é que sai daqui e chega aqui? E essa é uma etapa que é bastante importante, porque são fases iniciais, tem uma abordagem terapêutica que de repente pode surgir ali se você entender esse processo. Então eu estudava exatamente esse processo. Eu tinha um modelo de célula que a única coisa que a gente fazia era deixar essa célula num ambiente que era estressante para ela. E então a gente impedia que ela ficasse grudadinha no fundo da placa que a gente cultivava. E isso é bastante estressante porque ela é uma célula que tem que viver aderida. E só de induzir esse estresse, ela já começava a sofrer transformações. E ela, depois de alguns ciclos desse processo, ela se tornava uma célula tumoral. E aí o que a gente fazia era olhar para vários estágios desse processo e ver o que está acontecendo. Então, que mudanças eu tenho dessa etapa para essa etapa, dessa etapa para essa etapa, e tentar entender molecularmente o que acontecia. E aí foi quando eu comecei a estudar epigenética, e foi exatamente na iniciação científica que eu prolonguei para o mestrado, era praticamente o mesmo projeto. E aí o legal era exatamente isso, estudar como uma mudança ambiental influenciava como o DNA funciona, que é a ideia da epigenética. Então, quando a gente fala de epigenética, a gente está pensando em mudanças que alteram, mudanças que não envolvem a sequência do DNA. O DNA continua sendo exatamente o mesmo. Porém, tem algumas modificações químicas que acontecem na molécula de DNA ou em proteínas que estão próximas da molécula de DNA que muda como o DNA funciona. Então, são alterações que influenciam como no ele funcionamento. vai se expressar em alguma outra coisa. Exatamente. Então, como é que ele vai produzir ou não vai produzir uma determinada proteína. E aí isso está ligado com como a célula funciona, e como o tecido funciona, como o corpo funciona. E aí o legal dessas marcas, que a gente chama de marcas epigenéticas, é que elas são sensíveis ao ambiente. Então o ambiente pode influenciar como aquelas marcas estão. A gente não sabe necessariamente como exatamente isso acontece. Tem muitos buracos ainda nessa história. Mas a gente sabe que é possível. E aí era o que eu fazia no modelo de célula. Então eu mudava só o ambiente e as células iam acumulando várias alterações epigenéticas. E aí, consequentemente, com o tempo, genéticas também. Né? E no final dessa história eu tinha uma célula tumoral e aí eu estudava o papel de algumas proteínas específicas nesse processo. É o que eu fazia na iniciação e depois no mestrado. Legal. E aí foi quando a epigenética surgiu, assim. Muito bom. E falando um pouquinho mais sobre o DNA mesmo, né? O DNA é uma sequência que eu pelo menos enxergo o DNA como se ele fosse um programa de computador, um script. Ok, sim. E eu gosto de fazer essas analogias, até porque o público do meu canal é mais, né, da área de tecnologia, de computação, etc., de programação. Então, o DNA seria como se fosse um script, assim, que diz o que vai ser aquele ser, o que ele vai desenvolver no futuro. Mas também não é só analisando esse programa, debugando, né, que a gente fala, que você vai saber tudo de uma pessoa. Existem fatores externos, que é, por exemplo, um usuário interagindo com o computador, né? Então, sim, tem partes do programa que o interpretador, não sei se tem um análogo ao interpretador, né, do DNA, mas ele não vai analisar partes do programa se o usuário não chegar lá e chegar naquele ponto do programa.
Sim, é mais ou menos isso. E aí a epigenética pode ser o usuário, que consegue interferir, não consegue interferir no código, mas consegue interferir em como aquele código vai funcionar, talvez, em que momento ele vai funcionar, ou se ele vai funcionar, ou se ele não vai, enfim. Uma coisa que eu gosto que é importante falar sobre a epigenética, é que a gente sempre pensa que epigenética é uma coisa, nossa, agora a gente vai entender várias outras coisas. Mas sim, isso é verdade, mas também a epigenética veio para explicar coisas que a gente já sabia. Por exemplo, todas as nossas células do nosso corpo têm o mesmo DNA. E por que uma célula é diferente da outra? Exatamente porque existem mecanismos epigenéticos. Então, mecanismos que fazem com que algumas partes do DNA funcionem numa célula e não funcionem em outra. E é exatamente isso. Você tem um código único, um script só, e aí você define quais partes do script vão funcionar. Rodar em cada... Exatamente. E aí, no final das contas, você pode ter um software que é completamente diferente do outro, porque você tem partes do script funcionando diferentemente. Então, mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou falando besteira, porque eu não sei praticamente nada da sua área. Na verdade, são coisas bem análogas, até porque a engenharia, por exemplo, a gente olha muito para a natureza, para o ser humano, para tentar copiar. Né? A gente tenta copiar coisas que funcionam na natureza, inteligência artificial, neurônio. A gente tenta entender mas como é mais ou menos que funciona o cérebro. E a gente cria uns modelinhos matemáticos lá para tentar reproduzir aquilo. E a gente chega em coisas que o seu celular consegue entender o que você está falando, né? Não entender, né? Mas você consegue traduzir para texto uma coisa que você está falando e várias outras coisas que a gente está vendo. Então isso a gente consegue, olha para o ser humano, para a natureza, tenta copiar. E não sei se tem uma coisa análoga, né? Eu já vi que ficou mais especificamente na parte de neurologia, né? Quando iam explicar a parte neurológica, faziam relação com como um computador funcionava. E aí, através dessas relações, eles conseguiam avançar muito, né? A abstração, né? de como funcionava o cérebro, por exemplo. Então, talvez seja uma via dupla, digamos assim. Mas é engraçado como essas coisas são, né, relacionadas, né? Sim, e quando a gente fala do DNA, principalmente didaticamente, a gente sempre fala em código, a gente sempre fala em uma linguagem específica que funciona com 4 bases, se a gente incluir o RNA5. Então, acho que a gente já faz isso naturalmente, até para entender melhor a biologia. Então, acho que é um caminho de... é uma via dupla. A gente tem uma impressão que a ciência é muito avançada e tal, que você pode alterar o DNA de uma pessoa, o genoma. Isso é possível? Vocês conseguem programar uma célula para fazer coisas? A gente tem tecnologia para isso. Talvez, pensando numa pessoa, você disse? Uma célula, uma pessoa... A gente tem tecnologia para isso, não necessariamente elas estão tão refinadas a ponto da gente conseguir fazer exatamente o que a gente quer. Então pode ser que a gente tenha sucesso ou não, mas a ferramenta existe. Talvez ela só precisa ser aperfeiçoada e aí vai depender do que você quer fazer de fato. E também tem que levar em consideração que algumas coisas elas são biologicamente viáveis e outras não. Então a gente tem que respeitar o limite do que é biologicamente possível, assim. Mas dá, então...